Olá, bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça numa história que já dura aí mais de 70 anos, a evolução da indústria dos videogames. É uma jornada incrível, cheia de saltos tecnológicos e reviravoltas que, sinceramente, mudaram a nossa forma de consumir entretenimento para sempre. Mas pensem comigo, como é que um simples pontinho piscando numa tela de radar conseguiu se transformar numa indústria colossal, superando até mesmo Hollywood e o mercado da música juntos? Pois é. Para entender esse crescimento absurdo, a gente precisa refazer o espaço desse formato, saindo lá de experimentos super restritos em universidades até chegar a esse fenômeno global gigantesco que nós conhecemos hoje. E para organizar nossa viagem no tempo, a gente vai seguir esse roteiro, começando pelas origens, passando pela era de ouro do arcade, aí vamos entender o grande colapso de 83, o renascimento dos consoles logo em seguida e fechando com chave de ouro a revolução 3D. Bom, começando pelo primeiro ponto da nossa lista, as origens, que vão de 1947 a 1970. Foi aqui que a brincadeira saiu dos laboratórios. E tudo isso começou totalmente fora dos olhos do grande público. A gente está falando de laboratórios científicos e mainframes militares que ocupavam salas inteiras. A evolução foi até rápida se a gente parar para pensar. Começamos com uma simulação básica de mísseis num osciloscópio lá em 1947 e fomos para marcos super interativos como Space War de 1962, criado pela equipe do MIT. Literalmente, foi ali que nasceu a ideia de controlar alguma coisa numa tela. Avançando para a nossa segunda parte, chegamos à era de ouro do arcade, o grande boom que dominou as décadas de 70 e 80. Quando os jogos finalmente saíram dos laboratórios, a tecnologia encolheu muito graças aos microprocessadores. E aí, o grande divisor de águas foi o Pong. Lançado pela Atari em 72, esse é considerado o primeiro jogo de fliperama com sucesso universal. A loucura foi tanta que o Pong gerou uma explosão de máquinas operadas por moedas por todos os lados, o que acabou pavimentando o caminho para os primeiros consoles de mesa. O sucesso foi simplesmente avassalador. Para se ter uma ideia do tamanho disso, só no mês de julho de 1982, o auge dos fliperamas gerou a quantia inacreditável de 8,9 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. É dinheiro demais! Isso eclipsou completamente as bilheterias de Hollywood e a indústria da música pop da época. Foi também nessa época que os jogos deixaram de ser só sobre perseguir pontinhos na tela. Entram em cena clássicos absolutos como Pac-Man, Donkey Kong e Space Invaders. Eles trouxeram algo totalmente novo para o meio, narrativas, dificuldade que ia aumentando e personagens super icônicos. Foi assim que os games criaram seus primeiros mascotes e viraram verdadeiras lendas da cultura pop. Mas, como nem tudo são flores, chegamos ao nosso terceiro ponto, o colapso de 1983, a experiência de quase morte da indústria. Sabe quando parece que nada pode dar errado? Pois é, aconteceu o impensável. É chocante perceber que o mercado multibilionário quase desapareceu do mapa de uma hora para outra. A crise foi tão feia que quase varreu o setor na América do Norte. Mas a grande pergunta é, o que causou essa catástrofe no intervalo de tempo tão curto? A resposta, na verdade, é uma verdadeira tempestade perfeita. Faltou controle de qualidade, faltou liderança e o mercado simplesmente foi inundado por cópias baratas de Pong e jogos terríveis feitos às pressas. Isso destruiu a confiança de quem comprava. Para piorar, os computadores pessoais começaram a ficar mais baratos e acessíveis, roubando a atenção do público e criando o cenário perfeito para o desastre. E os números dessa queda livre são de chorar. A receita do mercado americano de consoles despencou de 3 bilhões de dólares em 83 para apenas 100 milhões em 85, uma queda absurda de 97% em apenas 2 anos. As prateleiras das lojas ficaram completamente vazias e o desespero tomou conta do setor. E aí que entramos na nossa quarta etapa, o renascimento dos consoles, o momento em que o mercado japonês muda o jogo. Enquanto o mercado americano estava em frangalhos, do outro lado do mundo, empresas japonesas planejavam uma retomada genial. Para evitar repetir os mesmos erros, a Nintendo introduziu um sistema de controle super rígido. Com o lançamento do NES nos Estados Unidos, em 85, eles criaram o famoso selo de qualidade. Basicamente, era uma trava de segurança. Ninguém podia lançar um jogo sem passar por testes pesados, o que aos poucos devolveu a confiança aos consumidores. A parte financeira também mudou radicalmente com o chamado modelo lâmina e barbeador. Funcionava assim: a dona da plataforma vendia o console praticamente a preço de custo. O lucro real vinha do software, com uma taxa de licenciamento de cerca de 30% sobre cada jogo vendido.
Detalhe importante, essa é exatamente a mesma base econômica que a indústria de consoles usa até os dias de hoje. Uma sacada e tanto. Tudo isso preparou o terreno para a fantástica guerra dos 16 bits nos anos 90. De um lado, a Sega, com o Mega Drive, apostando no marketing super agressivo e focado em velocidade e atitude. Do outro, o Super Nintendo, apostando em manter o padrão de qualidade e em franquias que o público já amava. Essa rivalidade de gigantes fez o mercado mundial crescer horrores e levou o nível dos jogos às alturas. O que nos leva, finalmente, ao nosso último ponto, a revolução 3D. A entrada numa dimensão totalmente nova. Pessoal, nos anos 90, os avanços no hardware deram aos desenvolvedores a chance de reinventar totalmente o visual dos games. O pulo do gato aqui foi a transição dos cartuchos para a mídia ótica, os velhos e conhecidos CDs. Os cartuchos liam dados bem rápido, mas eram caros de fazer e a memória era minúscula. Com os CDs, que eram super baratos, de repente dava para colocar trilhas sonoras orquestradas, vídeos em tela cheia e mundos virtuais gigantes. Um exemplo cirúrgico dessa ruptura é o Final Fantasy VII. A equipe de desenvolvimento rompeu anos de parceria histórica com a Nintendo simplesmente porque precisava de mais espaço. Os modelos em 3D e as cenas cinematográficas eram tão pesados que só os CDs do PlayStation dariam conta do recado. O jogo ficou tão colossal que teve de ser dividido em vários discos. Foi uma quebra de paradigma total. E foi tudo muito rápido, viu? Em questão de 3 anos, passamos do Virtua Racing, colocando polígonos na tela em 1992, para jogos de luta como o Virtua Fighter logo no ano seguinte, e finalmente chegando a uma arquitetura totalmente voltada para o 3D com o lançamento do PlayStation em 94. A era do 2D tradicional estava definitivamente ficando para trás. Agora, avançando para o cenário atual, as mudanças não pararam. Com a internet rápida e os smartphones que fazem parte do nosso dia a dia, o ato de jogar virou um serviço contínuo e acessível. A gente observa a explosão do multiplayer online, jogos grátis, serviços de assinatura, os celulares engolindo o mercado de portáteis e, claro, obras-primas independentes dividindo o espaço de igual para igual com as gigantescas produções que custam milhões. Como a gente pode ver nessa citação do slide, a corrida nunca acaba. A tecnologia de hardware e software continua sempre impulsionando a melhoria do que a gente joga. O que é mais fascinante é que essa busca contínua por um processamento melhor, resolução extrema e realidade virtual acaba expandindo sem limites o que os criadores conseguem fazer e o que a gente pode experienciar. Depois de acompanhar toda essa montanha-russa, de um pontinho brilhando num osciloscópio em um laboratório até a criação de mundos fotorrealistas de tirar o fôlego, a gente não consegue evitar uma pergunta. Com o poder computacional batendo níveis quase absurdos, fica o questionamento: quais novas realidades a indústria dos videogames será capaz de simular daqui para frente? É, no mínimo, algo que deixa qualquer um curioso para descobrir qual vai ser o próximo grande salto de toda essa evolução.